Olá, meus irmãos. Olha, hoje eu estou atendendo aqui um pedido de vários irmãos que me perguntaram por que não faria ou por que não fazia um canal no YouTube para fazer comentário da lição de escola sabatina. Então resolvi fazer. Queria fazer hoje, né? Infelizmente não tive um ambiente legal para fazer até então, mas amanhã, se Deus quiser, eu espero gravar um outro num ambiente melhor. Vocês estão vendo que eu estou aqui no meu quarto. Aqui atrás está o guarda-roupa. Eu estou aqui praticamente de joelhos. O ambiente não está muito assim, muito agradável, chamativo, mas o que eu quero apresentar para vocês é o conteúdo da lição de escola sabatina, tá? Essa lição aqui, irmãos, a gente estudou ela no ano 2007, tá? Com o título O Fogo do Ourives. Porém, o texto dele em inglês é chamado de O Fogo do Refinador. Interessante a expressão fogo do refinador. Já quando a gente está estudando nessa semana, é provados pelo fogo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A princípio, algumas pessoas podem se perguntar: o que significaria crisol? O que é o crisol? Porque o texto fala sobre o crisol do pastor. O crisol é um recipiente que ele é utilizado para aquecimento de objetos que pudessem ser derretidos, ou seja, em alta temperatura, com 1500 graus. É tanto que aqui eu achei interessante o título em inglês, porque quando fala assim, o fogo do refinador, o fogo que é concedido é permitido por ele, que é o ourives. Então, assim, esse é o que refina. E aqui está uma representação minha e sua. Nessa lição, o que chama a atenção é que é o coração que está sendo provado. Olha, lembra daquele texto que Jesus fala assim, do coração procede os maus pensamentos, né, os maus desígnios. Então, assim, é lá que passamos. Então, embora o crisol, de forma física, signifique um objeto que ele serve para derreter e também é utilizado para você, quando o derretimento acontecer, a pessoa tirar as escórias e então ficar o puro ouro. Também de forma metafórica, o crisol significa circunstâncias ou situações que às vezes nos envolvemos a ponto de ali sermos provados e nessa provação, pela graça de Deus, é claro, sermos aprovados. Então o crisol, ele tem tanto significado físico, que é um objeto, inclusive o objeto é esse que está aqui, ó, tá vendo? Esse objetozinho aqui, inclusive também ele está sendo colocado, ilustrado, através da lição. Ó, aqui, ó. É esse recipientezinho aqui que está com fogo a aquecer para ser, então, derretido. E agora vem a questão. É nesse momento, quando nós somos provados, que demonstramos quem de fato nós somos. Há uma frase que diz assim: provação vai, provação vem, só para mostrar quem é quem, para saber quem é quem. Então a provação serve para isso. A gente acabou de sair de uma lição de escola sabatina, do livro de Gênesis, que a gente viu a provação que José passou. E a gente entendeu o que ele se tornou em minha aprovação. José foi fiel a Deus em todos os pontos. E poderíamos dizer que o crisol circunstancial que ele passou, ou o crisol metafórico, o crisol que é colocado como algo circunstancial, não era sim um objeto, mas era a situação. O objeto que ele estava foi a casa de Potifar, o objeto em que ele estava, perdão, o objeto em que ele estava foi o convívio com seus irmãos, o objeto em que ele estava foi diante da corte egípcia, manter-se fiel em meio a tanto paganismo. Então ali foi o crisol. Se fôssemos trazer para nós hoje, qual é o crisol que você está passando? Qual é a situação que você está passando? É algo que você precisa refletir. Quando você é aquecido na sua vida, a sua conduta, o que é que fica? Fica o puro ouro? Fica a pureza sua ou a escória do pecado que aparece mais? São coisas que devem ser pensado e bastante demorado, a fim de que possamos então sermos por Cristo aprovados e saímos de lá com a certeza de que saímos com a sua bênção e sua presença. Ó, aqui nessa lição de sábado faz menção a uma moça chamada Sofia. E vocês viram que essa moça aqui, ela foi injustiçada por um amigo que ela tinha e que falou mal dela e que a difamou. Ela ficou arrasada, ficou super triste, porque era uma pessoa com quem ela tanto confiava. E uma vez eu vi uma postagem de uma pessoa falando sobre conversar com alguém e essa pessoa não lhe dá o devido respeito e acabar contando para outra pessoa, o qual, na verdade, as nossas conversas
deveriam ser tão somente a Deus. Coisas que são muito íntimas, porque infelizmente às vezes as pessoas acabam, né, dando com a língua nos dentes. É uma coisa nova e não consegue se controlar e acaba passando para outras pessoas. Porém aqui, essa moça chamada Sofia, ela passou por essa situação. Mas qual não foi a sua surpresa de que quando ela se deparou com o Salmo 23, ela extraiu coisas diferentes para a sua vida. Ela começou a ver coisas com outros olhos e ficou a pensar: como assim? Refrigera minha alma? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome? Foram coisas que, quando ela se atentou para o Salmo, ela ficou pensando em suas condições. Quer dizer, Deus estava disposto a levar para águas tranquilas, para ter paz, para trazer paz em sua vida. E eu achei muito feliz aqui o autor, que é o Gavin Anthony, o autor da lição, ele começar a lição com o Salmo 23. E é muito interessante, eu achei extremamente inteligente da parte dele começar dessa forma. Sabe, o personagem atribuído como pastor na Bíblia, o primeiro que foi pastor foi Abel, o irmão de Caim. E ele era, de fato, uma pessoa amável, paciente, misericordiosa e bondosa. Essas são uma das características, ou algumas características do pastor. E Abel, de fato, era assim. Porque para ser um pastor é necessário ter suma paciência. Se vocês forem ver o trabalho do pastor, olha só a parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 15. Ele começa primeiro com a ovelha perdida, depois vem a dracma perdida e em seguida o filho pródigo. Quando um pastor perde a sua ovelha, ele vai em busca dela até que encontre. E quando ele vai, ele não fica impaciente, ele procura, escuta o barulho dela lá, e ele sabe que se ele não for o seu socorro, onde ela está, lá ela vai morrer. Então, assim, ele fica insistentemente procurando, e quando a encontra, a parábola do Lucas 15, o próprio Cristo retrata que ele coloca em seus ombros gostoso e coloca sobre o seu peito, e leva de volta. E ele não volta reclamando, chateado, não bate na ovelha, mas ele chega em casa, ele faz uma festa, ele convida os seus amigos dizendo: achei minha ovelha perdida. Há uma satisfação em relação a isso. Então, eu aprendo que esse pastor aqui é de fato o pastor que cuida de nós. Esse é o pastor que está no Salmo 23. E aqui eu achei interessante a maneira como foi então retratada sobre isso. Na Bíblia, o próprio Jacó, né, nós estudamos a lição dessa semana, ele atribui a pessoa do pastor, Deus como pastor, pela primeira vez. Pode abrir a sua Bíblia aqui, ó, no livro de Gênesis, no capítulo 48 e o verso 15, o texto diz assim: na bênção que ele profere para José, ele diz: e abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação, pela vida que eu tenho até o dia de hoje. E aí então ele continua: essa é a primeira vez que Deus é mencionado como um pastor. Mas sabe, quando o texto da lição, o tema da lição está falando o crisol do pastor, Deus vai permitir com que eu e você passemos por alguma provação. Mas ele não vai permitir porque ele quer nos castigar, porque ele quer nos punir. Existem circunstâncias que Deus nos guia, não porque ele nos tenta, porque Deus de fato a ninguém tenta, mas em sua permissão ele quer nos purificar. Ele quer que de nós saia a escória e fique o puro ouro, o puro caráter. E você sabe que, de acordo com o livro Educação, o caráter, quando ele é moldado, né? Moldado, aperfeiçoado, transformado, segundo o modelo divino, é a única coisa que vamos levar daqui para o céu. Então, o Salmo começa, a lição desse domingo começa com vários textos. Embaixo ela tem 4 opções para você responder. O Salmo 23, verso 3, 4, 5 e 6, que são 6 versículos. E com certeza eu aconselho você a fazer um uso, uma leitura maior desse Salmo. Sabe, gente, a Bíblia, ela é um livro maravilhoso. É um livro, olha, sem dúvida, o melhor livro do mundo. E eu aconselho você a fazer bom uso desse livro. Sabe por quê? Esse Salmo 23, ele foi um salmo que alguns acreditam que ele foi escrito num período que Davi estivesse muito jovem, embaixo de uma árvore, meditando sobre a sua bondade de Deus, e em seguida, nessa meditação, ele escreveu o Salmo 23. Só que não. O Salmo 23 é dito pelos estudiosos que Davi já estava maduro, Davi estava fugindo de seu algoz Absalão, o seu filho, e em meio a esse sofrimento, em meio a essa angústia, em meio a essa situação do qual ele descreve:
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque ele sabia que se Absalão pegasse, iria matá-lo. Aí ele disse a certeza: tu estarás comigo. Esse salmo foi composto nessa ocasião. Ele foi escrito nesse contexto, na realidade que Davi estava passando. Então, assim, com todo respeito, por favor, não se sinta ofendido com o que eu vou lhe falar agora. Existem algumas casas que as pessoas deixam a Bíblia aberta em suas casas, em cima de algum recipiente, em cima de alguma estante, em algum lugar, com o Salmo 23 aberto. Como se aquele texto ali, aquela Bíblia aberta naquele salmo, iria trazer luz. E alguns até creem que aquilo espanta os maus agouros, ou mal olhado, ou talvez traga luz para a sua casa. Gente, a Bíblia, ela só tem eficácia quando ela é guardada no coração. O próprio Davi disse isso: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o salmo, ele é extremamente edificante, mas quando ele é lido, examinado e guardado, aí ele vai ter uma mudança em nossa vida. O próprio Davi, quando ele pediu para esconder a sua palavra, Cristo depois na frente disse assim, ó: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra traz santificação. E o mesmo autor do Salmo 23 foi o que disse: como conservará o jovem puro o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então eu aconselho você a dar uma lida mais aprofundada nesse salmo, entender o contexto em que ele foi escrito e a mensagem que existe em cada verso para mim e para a sua vida. Esse salmo, ele é de fato fantástico. E o que nós devemos entender aqui é o seguinte: Deus vai nos permitir situações para que através dela a gente nunca se esqueça que Ele está permitindo para não nos aperfeiçoar. Uma coisa é certa: quer você esteja passando por um problema, por uma tribulação, uma dificuldade, reconheça, Deus estará com você. Ainda que você passe por um vale escuro, porque esse é o texto original, Ele estará com você. O Salmo, quando começa dizendo assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o termo "o Senhor é o meu pastor", a expressão pastor, no original, de acordo com o Dr. Wilsby, ele descreve que é um pastor pastoreando, é um gerúndio, ou seja, o Senhor é aquele que me pastoreia sempre, Ele está comigo sempre, Ele está continuamente. Ele não é o meu pastor em momentos, Ele é o meu pastor sempre. Eu apelo a você, sabendo dessa bondade, sabendo dessa condição, quando for provado, quando o crisol de sua vida chegar para você, reconheça que Cristo é o seu pastor e Ele estará com você. Eu acho lindo a expressão de Cristo como pastor, que de acordo com João capítulo 10, ele fala assim: eu sou o bom pastor. Então você sabe que existe o mau pastor, aquele que é o mercenário, aquele que é o falso pastor, mas Cristo não. Cristo conhece a mim e a você, e ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me atendem. Que eu e você, quando estivermos na provação, na dificuldade, naquele momento difícil, onde estamos tentados a sermos reprovados ou aprovados, escolhamos ser aprovados. Com a graça do Espírito Santo, você conseguirá vencer. O crisol é necessário que nós tenhamos em nossas vidas. Todas as situações, elas são necessárias para aperfeiçoar a nossa fé, como eu gosto muito de dizer, né? O caráter, quando moldado segundo o modelo divino, é a única coisa que vamos levar daqui para o céu. Então eu apelo a você: permita com que o seu caráter seja moldado, permita com que você seja transformado, e que o crisol que você passa todos os momentos de sua vida sirva de degrau na sua santificação para chegar até o céu. Deus abençoe você. E agora, quero que quando você assistir esse vídeo, você possa compartilhar, você possa curtir, fazer algum comentário, dizer: Abel, ó, melhora nisso aqui, melhora naquilo lá. Eu vou ficar muito satisfeito. Quer seja um comentário, um elogio, quer seja uma objeção, o que quer que seja. Então faça isso, ajude. Eu estou começando agora, pela primeira vez, que acima de tudo a palavra de Deus possa ser alcançada ao seu coração. E que em meio a tanta gente que já faz lição de escola sabatina, comentários, que esse seja mais uma ferramenta para você conhecer a palavra de Deus, para você se enriquecer com a sua vontade e crescer na graça e no conhecimento de sua palavra. Não fiz uma oração inicial, eu lhe peço perdão por isso, mas vamos fazê-lo agora para encerrar o estudo desse dia. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo momento que estudamos a Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos use a cada dia. Nos momentos difíceis, Senhor, que sejamos influências para as pessoas, que o crisol que passamos a cada momento
nos sirva para nós sermos pelo Senhor aprovados, sermos enriquecidos para a honra e glória do Teu nome, e que o nosso nome, Pai, no livro da vida seja confirmado em cada aprovação que viemos a passar. Que o Senhor abençoe cada pessoa que assistir este vídeo, que o Senhor alcance o seu coração, e as pessoas, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, tenham um desejo intenso em seu coração de permitir com que a Tua palavra seja lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Nos dá esta bênção e nos concede a Tua paz. Perdoa os nossos pecados e permanece conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde, bom restante de tarde para vocês, uma feliz semana e Deus abençoe você.